Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio eu falo sobre tempo, sentido e o cérebro no futuro. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Curta nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. E você também pode nos ajudar compartilhando o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos em suas redes sociais. Esse compartilhamento ajuda muito a continuidade do projeto. E também pode enviar suas dúvidas, críticas, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. E quem quiser também pode conhecer os projetos que eu desenvolvo acessando meu site www.adrianofreitas.com. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Por que a gente pensa tanto no amanhã? E como é que isso pode nos ajudar ou até nos adoecer, você sabe? Pois é, o futuro não existe. Se a gente parar para pensar, né, onde está o futuro? O que é o futuro? Não existe, ele ainda não chegou, ele é hipotético, né? Ele não está em lugar nenhum, mas grande parte da nossa vida ali, da nossa mente, fica lá no futuro. A gente costuma antecipar coisas, a gente costuma ficar pensando como tal coisa vai ser ou vai deixar de ser. A gente fica simulando coisas, né? Porque fulano vai reagir assim, fulano vai reagir assado e tal coisa vai ser desse jeito, se acontecer isso vai dar naquilo. Só que nada disso existe. A gente está vivendo num lugar que não é real, que não existe, que não, sabe? E além da gente viver projetado para frente, isso é uma conduta normal no nosso ano, né, do ser humano, mas isso acaba se intensificando com uma força muito grande nas épocas ali de Natal, Ano Novo, né, onde a gente fica já pensando no ano que vai ter, nas novas coisas que a gente quer realizar ou não, mas, de novo, nada existe, né? A gente está vivendo de uma forma que não existe. Então, algumas vezes a gente deixa de aproveitar algo que está presente aqui, que está acontecendo, para se preocupar com algo que não existe e que a gente não sabe se vai acontecer, né? Lógico, a gente consegue, nosso cérebro ele consegue criar padrões e identificar que tal coisa tem uma tendência a acontecer. E aí a gente se preocupa, a gente se previne, a gente, né, toma providências. Mas nem tudo. Quantas vezes a gente se preocupa com coisas que depois não se concretizam, né? A gente fica vivendo antecipadamente num lugar que não é real, né? Que é uma fantasia do nosso cérebro. Então, assim, o ano novo, ele é na verdade, o nosso cérebro ele não entende calendário, né? Não é que o cérebro sabe o significado do 31 de dezembro, não é isso. Mas simbolicamente, culturalmente, a gente cresce com uma visão de uma virada, né? Cresce com uma visão de algo que vai começar, de uma mudança de ano, de algo novo que vem por aí. E o cérebro ele acaba entrando com isso no modo meio que automático de projeção, né? De projetar e de enxergar ainda mais por aí o que vem, né? O ano que vai começar, as coisas que nós vamos fazer. Então a gente começa a pensar em várias coisas, a gente fica ansioso por algo que a gente programou e coisas assim. Para algumas pessoas, isso acaba gerando um entusiasmo, dando motivação. Para outras, isso gera ansiedade, né? Algumas pessoas ficam extremamente ansiosas se vão conseguir, se não vai, porque tá para chegar, que não tá. E para muitas, uma mistura assim dos dois, que não consegue muito determinar se é ansiedade, se é motivação, o que é. Do ponto de vista
assim, neurocientífico, né, dos estudos feitos das neurociências, isso não é um defeito, né, a pessoa viver no futuro, viver antecipando coisas não é um problema propriamente, é uma coisa natural, é uma característica central do nosso cérebro. O nosso cérebro, até por aquela característica de autopreservação, ele precisa tentar, estimar como que é um passo à frente, né, para poder se proteger até. E aí existe uma rede cerebral chamada de rede de modo padrão, no inglês é Default Mode Network, que também algumas pessoas conhecem por DMN, que é uma rede que ativa quando a gente não está focado numa atividade específica. Então eu não estou fazendo um trabalho manual, eu não estou estudando alguma coisa, né, não tem uma tarefa que está com o meu foco específico, então ela acaba sendo ativada, né, isso geralmente quando a gente está no banho, quando a gente está dormindo, que está lá em silêncio, querendo dormir, quando a gente está divagando, olhando uma janela, uma paisagem. Essa rede, ela acaba sendo responsável pela nossa imaginação, pela nossa memória autobiográfica, que é aquela memória sobre a nossa própria vida, sobre o que a gente viveu, sobre as nossas experiências, pela nossa construção de identidade, e também pela projeção de futuro, né. Essa rede aí, ela é responsável por tudo isso. E graças a ela, é que a gente consegue, se planejar, né, a gente consegue planejar nosso futuro, ver o que que a gente pretende fazer e aí agir para que a gente consiga realizar aquilo que a gente pretende, imaginar que caminhos que a gente tem, tá, tal coisa aconteceu, tá, mas e agora, o que que eu faço? E sem essa rede desenvolvida, não haveria a nossa civilização, né, o ser humano não teria evoluído, a gente não teria, tido essa evolução toda, a gente não teria ciência, a gente não teria tecnologia, a gente não teria projetos de longo prazo, nada disso, porque tudo depende dessa rede neural, tudo depende desse trabalho de antevisão, né. Mas como nem tudo são flores, essa mesma rede que nos ajuda a planejar, que nos ajuda a nos precaver, que nos ajuda, né, a traçar metas, essa mesma rede ela tem um custo, porque em alguns momentos ela pode ser hiperativada, né, ela pode ser ativada mais do que deveria. E quando ela é hiperativada, ela fica um terreno fértil para a gente, para tal ruminação, né, a gente ficar o tempo todo remoendo coisas futuras, a gente ficar sofrendo antecipadamente, que é aquela ansiedade mais descontrolada, né, aquela ansiedade que chega a ser patológica, de você não conseguir viver em paz, você viver no futuro, que não se sabe se é certo ou não. Então, a ativação correta dessa rede neural, ela é ótima, porque ela não vai balizar o nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos planos, as nossas metas. Porém, quando ela está hiperativa, lascou, porque aí aí a gente acontece de um tudo, né, a gente vai dormir pensando no problema, vai acordar pensando no problema, a gente às vezes não, a solução não está com a gente, está com outra pessoa, mas a gente fica remoendo aquilo toda a vida. Isso é uma hiperativação dessa DMN. Então a gente precisa ter um certo, controle sobre isso, para que a gente possa reequilibrar o nosso cérebro e tirar ele dessa vivência do futuro, né. A gente precisa em algum momento viver no futuro? Sim, mas não o tempo todo o tempo. E assim, o curioso é que justamente no fim do ano, que é Natal, Ano Novo ali, é quando a DMN está mais trabalhando, né. Até por aquela carga emocional, quem ouviu o episódio anterior e ouviu o que eu falei sobre a carga emocional que essa época traz, o convívio familiar e etcétera, a gente, quem ouvir esse episódio, se você não ouviu, corre lá, escuta, vai entender que essa rede ela está muito ativa, né, porque justamente essa convivência familiar e essa carga emocional trazida nessa época, faz ela trabalhar, faz ela ver: "Bom, espera lá,
eu tô com essas experiências todas aqui, o que eu faço com isso? E vai começar a prever cenários, a ver, tal pessoa tá assim, não tá assim, ele começa a disparar e a hiperativar essa rede neural, e que tenta fazer uma conexão do nosso passado com o nosso futuro. Então, assim, é nessa época que a gente junta essa carga emocional de vivências passadas que eu relatei no episódio anterior, e essa rede neural ela tenta buscar uma conexão com o que seria nosso futuro. Então, espera lá, eu estou encontrando com essa pessoa, a minha história com essa pessoa é essa, e que história daqui para frente eu posso ter com ela, né? E ele tenta fazer esse link. Então, essa é uma área que fica extremamente estimulada no momento onde está um bombardeio de emoção, um bombardeio de vivência e um bombardeio de estímulo na DMN, que ela fica buscando relação de futuro e passado, coisas que muitas vezes não vão ter relação, né? Coisas que ficaram no passado, que ficaram na nossa história, ainda assim ela vai tentar fazer um link com o nosso futuro. E por isso, às vezes, a gente fica criando situações hipotéticas de que tal pessoa vai agir dessa forma, tal pessoa vai fazer daquele jeito, tal pessoa tá assim, tá assado, quando na verdade às vezes não. Às vezes nada mais é do que nossa DMN tentando trazer o passado da nossa história para algo palpável que a gente vá viver no futuro, né? Tentando prever o nosso futuro. Então realmente é um momento de muita ativação da DMN. E assim, a gente precisa ter consciência de que, como eu falei no episódio anterior, né, a gente tem a visão que a gente controla, né? Não, que a gente tem que viver em paz, viver em harmonia. Não, não faz parte do ser humano viver em paz o tempo todo, não faz parte do ser humano, das nossas estruturas neuroquímicas, tá o tempo todo confiando em todo mundo, alegre e feliz da vida. Não é assim que a nossa estrutura funciona. E da mesma forma, essa DMN, né, essa conexão do passado com o futuro que ela tenta fazer nessa época, nem sempre é muito gentil, né? Nem sempre essa simulação do futuro que ela faz é agradável, é politicamente correta, nem sempre é feliz, nem sempre é harmônica. Um ponto importante é a gente conseguir entender que o nosso cérebro, ele não é um juiz. Ele não vai projetar o nosso futuro de forma neutra. Ele não vai, para lá, tem esse ponto negativo, esse ponto positivo, deixa eu ver, parará. Ele não vai fazer essa ponderação. O nosso cérebro, ele projeta o nosso futuro com base em experiências emocionalmente marcantes do nosso passado, né? Eu já falei disso, né? Repito, volta lá no episódio anterior, tem outros episódios falando sobre isso. Então, o nosso cérebro, ele vai trabalhar com essas coisas passadas que foram marcantes, independente delas serem justas ou não, delas serem equilibradas ou não, de ter sido um passado difícil ou fácil. Isso aí, para ele, né? Eu posso ter tido um passado frustrante, ou posso ter tido um passado de muito sucesso. Não interessa para ele. Ele vai simular os eventos futuros, vai trazer essas sensações futuras, essas impressões que a gente tem das outras pessoas e no nosso futuro, com base nisso. Então, se a gente teve experiências difíceis, essa previsão que ele vai fazer do futuro é catastrófica, né? Vai nos deixar angustiados, né? Não porque é mais provável, não porque é o que vai acontecer, mas é porque é o que ele tem para trabalhar, né? O que ele tem para analisar e para prever o que vai acontecer são experiências ruins. Então ele não tem como prever algo bom. Ele não tem essa memória, entende? Então, por mais que o nosso futuro possa ser brilhante, uma nova história com outra pessoa possa ser brilhante, ele não vai trazer esse brilho todo se as passadas forem ruins. Então, por isso que muitos conflitos familiares florescem, né? Porque a pessoa às vezes teve uma relação difícil familiar, e aí de repente no Natal ou no Ano Novo vem toda aquela carga de sentimentos ou de sensações, como se o futuro também não fosse brilhante. Só que às vezes aquilo ficou no passado, né? Não quer dizer que vá acontecer da mesma forma, mas para o cérebro a sensação é de que sim, porque ele justamente está estimando com base em questões anteriores.
E existe até um nome, né, para essa expectativa que nem sempre é muito real. É chamada de ansiedade antecipatória, hã, que é o medo do que está acontecendo, né, quando você tem aquele receio, aquela preocupação: "Poxa, mas vai acontecer isso, mas fulano está agindo dessa forma, mas fulano não é bom, fulano está prejudicando". É porque, na verdade, o teu cérebro está te dando uma ansiedade, como o nome diz, né, ansiedade antecipatória, ele está antecipando fatos, e não necessariamente de forma muito racional. Ou seja, nada de concreto houve no presente que te confirme que aquela tendência é real, mas você, por saber como o passado foi, você já fica, com aquela ansiedade do futuro em virtude dessas experiências passadas, né, dessa ansiedade que vem, e dessa antecipação que o cérebro faz, né, que a DMN faz a partir das suas memórias emocionais. E até por isso que pensar demais no futuro cansa, né. Você ficar refletindo, ficar meditando, ficar preocupado com o futuro é muito mais cansativo do que você resolver um problema hoje. Então, entre você estudar alguma coisa hoje, tomar uma decisão hoje, tentar resolver um problema hoje, e você tentar resolver um problema futuro, é muito mais desgastante e muito mais cansativo você resolver coisas futuras, ou tentar se antecipar a coisas futuras. Justamente porque o cérebro gasta mais energia resolvendo esses problemas, né, buscando alternativas, porque enquanto você tem um problema real, ele tem, ó, A mais B é igual a C, ele tem um problema real para resolver. Agora, quando ele tem A mais B pode ser C, mas também pode ser D, mas também pode ser E. Depende, porque vai ser C se acontecer tal coisa, vai ser E se acontecer tal coisa. Isso despende muito mais energia, isso para o cérebro é muito mais desgastante, exige muito mais conexões, e acaba sendo muito mais exaustivo a gente pensar nesse futuro, com essa possibilidade de alternativas, do que a gente resolver problemas palpáveis do hoje. E assim, muitas pessoas acham, né, tem aquela doce ilusão de que você planejar vai ajudar a reduzir a ansiedade, né. "Ah, eu planejo, eu me organizo, eu vou ficar tudo com tudo organizadinho", aí acha que vai baixar o nível de ansiedade. Mas isso é um paradoxo, isso não ocorre. Por mais que você se planeje, planeje seu futuro, deixe tudo organizado, quanto mais o cérebro tenta prever cada detalhe do futuro, mais ele vai perceber o que ele não tem controle, né. Porque assim, como o futuro não existe, ele não tem certeza. E ao não ter certeza, ele pode ter mais de uma hipótese. E ao perceber que pode ter mais de uma hipótese e não ter certeza, ele acaba, percebendo que ele não tem um controle. Não sou eu que vou definir A, B ou C, né. Pode acontecer A se tal coisa reagir dessa forma, mas pode acontecer B se reagir de outra. Então, assim, ele vai controlar até certo ponto, ele vai decidir até certo ponto, ele vai determinar até certo ponto, mas dali para frente ele não tem o controle. E aí a ansiedade acaba vindo porque o teu cérebro consegue perceber que, espera lá, por mais que eu me organize, eu não tenho controle, né, não depende de mim. Então, por mais que você conscientemente ache que tenha, por mais que você conscientemente ache que está tudo resolvido, lá dentro o teu cérebro, mesmo sem você saber, tá nesse trabalho louco, porque ele sabe que ele não tem o controle. E isso não é muito bom. Justamente porque acaba o cérebro entrando num trabalho, ele fica andando em círculo, né. Ele fica assim: "Ah, e se der errado? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se acontecer algo diferente?". Então ele fica o tempo todo, né, tentando prever e tentando controlar tudo, e quanto mais ele tenta controlar, mais ele entra nesse "se". "E se não for assim? E se for daquele jeito? E se tal coisa acontecer? E se der errado?". Aí, já viu, né, ele não consegue, ter esse controle absoluto que ele tanto gosta. E isso acaba gerando estresse e ansiedade futuro. O cérebro, ele gosta de ter controle sobre as coisas, né, ele não tem, ele nunca vai ter, né, o nosso cérebro nunca vai ter controle sobre tudo. Ele
apesar dele ter essa busca pelo controle. Mas, ele não precisa ter uma certeza total para funcionar bem, né, para se equilibrar, tomar boas decisões, viver bem, ele não precisa ter a certeza absoluta de tudo não, mas ele precisa ter uma coisa, que é direção, né, ele precisa ter um senso de propósito. Então, mesmo que você não tenha algo muito complexo, algo muito grandioso, algo muito fenomenal, mas se você der a ele um propósito concreto, né, um objetivo claro, e você der uma direção de como ele começa a buscar esse objetivo, né, a esse propósito, isso para ele já é muito. Então ele já consegue se organizar em cima desse propósito, ele consegue se organizar em cima dessa direção que você der. Ele consegue se organizar mais na incerteza, do que você ter um monte de possibilidade, não dar direção nenhuma, ficar nessa bola de neve de se não der certo, se não der certo, se não der certo, e nada se resolve. Então agora, se você dá um caminho para ele e dá um propósito sólido, o resto é com ele, o resto ele consegue se equilibrar. Aí, assim, muitas pessoas no fim do ano, né, costumam traçar aquelas metas para o ano, porque meu objetivo para o ano é isso, aquilo, aquele outro. E talvez, justamente por essa falta de controle que o cérebro tem, né, que a gente não tem um controle sobre tudo, seja mais viável e mais palpável, mais concreto, mais correto para o cérebro, a gente se fazer algumas perguntas, né? A gente não tentar traçar objetivos muito fechados, mas a gente ficar se perguntando, fazer reflexões do tipo: "Ah, o que que eu quero preservar do que eu já fiz até aqui? O que que eu quero manter que deu certo? De tudo que eu fiz até aqui, o que que tá ok? O que que tá funcionando? O que que tá bom? O que que eu preciso continuar? O que que eu preciso, investir mais tempo nisso que eu fiz que tá ok?", né? Ou o que que eu preciso reduzir porque está me desgastando? O que que eu tenho feito que não está funcionando? Por que que eu faço num ano dá errado, no outro ano dá errado, no outro ano dá errado? O que que eu preciso mudar nisso? Então, ter essas perguntas, né, do que precisa mudar ou do que precisa reforçar, ajuda muito mais do que você tentar fazer um plano mirabolante, que muitas vezes você não vai conseguir cumprir, que está além dos seus limites naquela ocasião, né. E até coisas assim: "Ah, o que que eu quero experimentar?", mas sem aquela obrigação de ter que dar certo, né. "Não, eu vou experimentar fazer isso, se der certo deu, se não der, experiência para a próxima", né. É uma experiência, é aprendizado. Então você ter essas perguntas que te orientam e que te dizem o caminho a tomar, são muito mais proveitosas do que você realmente tentar se organizar a ponto de saber detalhes do que você vai fazer ou deixar de fazer. E assim, uma coisa curiosa, né, que assim, além de toda essa carga emocional que eu já expliquei no episódio passado e nesse, né, eh, a gente tem que também entender uma outra coisa. O cérebro, ele confunde facilmente o futuro com identidade, né. Como assim futuro com identidade? Ele Quando a gente pensa no que vem pela frente, né, quando a gente pensa no que está por vir, a gente não está imaginando propriamente o que que vai acontecer. A gente está imaginando também quem seremos. Então, fica meio uma mistura ali do que vai acontecer, de que como a gente vai reagir, de que como a gente vai estar. Então, na verdade, ele não está imaginando só fatos. Isso tá a gente está imaginando e antevendo também, que mudanças a gente vai sofrer ou que impactos a gente vai sofrer. A gente está tendo uma avaliação de impactos, e isso acaba tornando tudo ainda mais carregado, mais pesado emocionalmente, mais cansativo, né. Pensar sobre o futuro, além de tudo, é pensar, sobre a gente, é pensar sobre como a gente vai ser, é pensar sobre o nosso valor pessoal, né. Se eu vou conseguir, se vai dar certo as coisas para mim, se vai dar conta, se não vai dar conta, se tem que trabalhar muito, se tem que trabalhar pouco, né. Então isso não é sobre história, não é sobre futuro, isso é sobre identidade. E por isso é que dói tanto, por isso que cansa tanto, né. Da mesma forma que, o convívio familiar no Natal,
nos traz toda a vivência e não apenas aquele contato, o nosso cérebro também ele prevê toda uma carga, né, toda uma vivência e também toda uma história, toda uma emoção e toda uma identidade. Se fosse só uma previsão de fatos, seria tudo muito fácil, mas é uma mistura de sentimentos, emoções, do que é identidade, do que é fato, e isso gera realmente um desgaste muito grande. Eu diria que nesse episódio, talvez uma mensagem que a gente pode deixar, da mesma forma que eu dei dicas no outro episódio, um pouco de dicas desse também sobre o nosso futuro, né? Ah, Talvez eu diria que acho que talvez a dica mais eficiente que a gente pode ter para o nosso cérebro nesse fim de ano e com relação a essa ansiedade do futuro, sobre essa previsão, essa preocupação, esse viver do futuro, tudo bem, a gente faz parte da nossa estrutura pensar no futuro, faz parte de quem somos prever o futuro, faz parte de quem somos nos prevenirmos, mas a gente precisa, de repente, integrar nesses pensamentos uma coisa muito simples, né? A gente precisa imaginar um conceito rápido e fácil, que é que o futuro não precisa ser resolvido agora, né? A gente pode, como eu falei, a gente precisar prever coisas para que a gente possa agir, né? Principalmente no mundo moderno, correrias e financiamentos e isso, a gente precisa ter sim antecipações, a gente precisa nos precaver de coisas, a gente precisa ter uma estrutura, um planejamento. Mas assim, o fato da gente se conscientizar que o nosso futuro não tem que ser resolvido hoje 100%, já é um grande passo para a gente viver melhor. A gente, por mais que a gente se planeje, por mais que a gente se oriente, beleza, a gente está se precavendo, mas eu não vou resolver ele agora. Eu estou me precavendo para, se um financiamento que eu peguei, eu conseguir honrar ele até o final. Beleza, eu vou me planejar para isso, eu vou me programar para isso, mas eu não vou resolver esse financiamento agora. Eu não vou me ver livre dele agora, ele vai rolar. Então, assim, eu vou me precaver, eu vou me prevenir, mas até certo limite. Dali para frente, é no presente. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio eu falei sobre o tempo, sentido e o cérebro no futuro. Nos ajude, compartilhe o canal e os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Esse compartilhamento garantirá a continuidade do projeto. Aguardo vocês aqui no próximo episódio. Até lá!